Boa noite, tudo bem? Que Deus vos abençoe. A mensagem de Deus para a nossa reflexão está escrito no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 8 e no verso 7, que nos diz assim: Deus chega para Samuel e diz: Samuel, atenda o que o povo pede. Obedeça o que o povo pede. Porque o povo, na realidade, não rejeita a você, o povo rejeita a mim. E eu fecho a Bíblia e trago uma mensagem de reflexão para vocês, nos dando imenso prazer de estarem nos ouvindo. Esta passagem é lida por todos os evangélicos e por todos os admiradores da palavra de Deus, ao qual é digna de toda aceitação. Talvez você já ouviu alguém pregar, alguém transmitir uma palavra escrita em algum lugar. Talvez você já ouviu falar nesta mensagem. A Bíblia fala de um homem chamado Samuel, um profeta de Deus. Nós sabemos que Samuel foi um homem que tinha belas, maravilhosas revelações de Deus para profetizar para o povo de Israel. Mas só que a palavra de Deus diz que quando Samuel chega em uma certa idade, a palavra de Deus diz que o povo ao qual ele talvez liderasse, o povo que ele liderou, levando a profecia, orientando a palavra de Deus para o povo de Israel, esse mesmo povo que um dia aplaudiu Samuel, admirava Samuel, tinha prazer de estar próximo de Samuel, porque na realidade Samuel era um homem que orava, que jejuava e que tinha intimidade com Deus. Então tudo que o povo clamava a Samuel, Samuel clamava a Deus e Deus respondia ao povo de Israel, ou seja, o povo alcançava as dádivas de Deus através do profeta Samuel, porque Samuel era um homem que orava a Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que em um certo tempo, Samuel velho, já de idade, nesse trecho que lemos em 1 Samuel capítulo 8, verso 7, a Bíblia nos diz que o povo foi até a casa de Samuel. A mesma multidão que Samuel transmitiu a mensagem de Deus, ou seja, a mesma multidão que Samuel estendeu as mãos, foram a mesma que foi na casa dele. Fazer o quê? Chega lá pedir, levantar uma nova pessoa, em outras palavras, no seu lugar. Ou seja, Samuel se sentiu rejeitado. De fato, o povo rejeitou Samuel. Porque a Bíblia diz que Samuel, o povo chega para Samuel e diz: Samuel, você já é um homem velho, um homem ultrapassado. Em outras palavras, não serve mais para nada. Então é necessário que você, como profeta, você tinha que levantar um rei para nos liderar. Ou seja, Samuel, o que Deus já deu, o que tinha que dar já deu e você não serve mais. Em outras palavras, só faltava falar isso. A palavra de Deus diz que Samuel se sentiu triste, muito entristecido, e ele vai ao monte, ele vai orar a Deus e ali derrama lágrimas, começa a chorar. E a palavra de Deus nos diz que é aí que é quando Deus chega para Samuel e diz: Samuel, atende o que o povo pede, levante um rei. Mas eu quero conscientizar, Samuel, que o povo não rejeita você. O povo não abandona você. O povo rejeita a mim. Então, queridos amigos, talvez alguém tenha te rejeitado. Talvez alguém não te valoriza mais. Talvez alguém não acredita mais em você porque você já está ultrapassado na mente deles. Vocês ou você não servem mais para nada porque já chegou a idade. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha chorado a Deus e disse: Senhor, o povo não... Talvez você tenha chorado a Deus e tenha dito: Senhor, as pessoas não me dão mais credibilidade, as pessoas não apostam mais em mim, as pessoas não me valorizam, e isso tem deixado você triste, e isso tem deixado você para baixo, e isso tem deixado você muito entristecido. Mas a Bíblia diz que assim como Deus tranquilizou o coração do profeta Samuel, dizendo que aquele povo não rejeitava ele, mas rejeitava o próprio Deus. Talvez você tenha chorado muito e tenha se lamentado e disse: Senhor, até quando? Até que dia eu vou suportar essa rejeição? Talvez o seu marido tenha te rejeitado, talvez o seu marido não tenha te abraçado como outrora abraçava, talvez a sua esposa não tenha tido mais amor, carinho, afeto por você, talvez os seus amigos que te abraçavam por algo que você perdeu, por algo que você não tem mais, e hoje você se sente abandonado.
Talvez aquelas pessoas que um dia procuravam você pedindo uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de tranquilidade, e hoje você não tem mais esse apoio. Hoje você não tem mais um ombro amigo. Hoje você se sente rejeitado. Hoje você se sente para baixo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma certa feita, Jesus, quando ele reuniu os discípulos ali na cidade da Galileia, no livro de São Mateus, capítulo de número 28, verso 14, se não me foge a memória, a palavra de Deus diz que Jesus chega para os discípulos e disse: "E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século." Os discípulos se sentiram tranquilidade. Os discípulos se sentiram abraçados, protegidos, porque Jesus tranquilizou dizendo que Jesus estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz para você, meu amigo, Jesus diz para você, minha amiga, não se abata, porque quem tem rejeitado você na sua casa, onde você esteja, ele não rejeita você, rejeita o próprio Deus. E ai do homem que rejeitar a Deus, pois muitos cavarão a própria cova, e nela mesmo se atirarão aqueles que rejeitam a Deus. O próprio Jesus Cristo, nas suas palavras, ele diz: "Sem mim, nada podereis fazer", porque na realidade nós precisamos de Deus. A Ana, que é a mãe de Samuel, antes de ela ter Samuel, ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. A sua madre estava fechada. Era impossível ela ter filhos aos olhos humanos. Mas a Bíblia diz que ela procurou o caminho da oração. E ela dobra o seu joelho. Ela clama a Deus. Que chegou a um ponto que o juiz Eli achou que ela estava embriagada pela forma da intensidade da sua oração. A palavra de Deus diz que ela orava com tanta intensidade. Ela clamou a Deus por um filho, para que Deus abrisse a sua madre. E Deus concedeu o Samuel, a história que nós narramos agora, do profeta. Então Deus ele faz o improvável acontecer na vida daqueles que acreditam nele. Deus faz o impossível tornar-se possível na vida daqueles que acreditam nele. Pois o apóstolo São Paulo, no livro de Filipenses, capítulo de número 6, verso 13, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo lhe diz: "Tudo eu posso naquele que me fortalece." O segredo, meu amigo, é a confiança, é o acreditar. O próprio saudoso Salmos, o salmista, ele diz: "Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me verá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Pois os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre." O segredo é confiar, é acreditar, porque o impossível vai se tornar possível para você. E voltando e finalizando essa mensagem de reflexão, o profeta Samuel foi rejeitado pelo povo, mas não foi rejeitado por Deus. O mais interessante não é que o povo pense de você, não é o que o povo acredita em você, não é o que o povo aposta em você, não é o que o povo acha de você. Se o povo achar que você não vale nada, que você não serve para nada, mas o importante é o que Deus pensa, é o que Deus tem determinado para você. Enquanto o povo rejeitou a Samuel, a Bíblia diz que Deus anima Samuel dizendo que o povo não estava rejeitando a ele, e sim ao próprio Deus. Porque quando Deus fala que o povo não rejeitava a ele e sim a Deus, Deus queria tranquilizar a Samuel, orientar Samuel, dizendo a seguinte palavra: "Você está comigo e eu estou com você. Você não está nesta peleja só, mas eu estarei com você." Ou seja, se o povo te rejeita, está rejeitando a mim. Não se preocupe, atenda o que o povo pede. Obedeça o que o povo pede. Vai se levantar um rei, mas não é o que eu quero, é o que o povo clama. É o que o povo almeja. Então, quando o homem ele assume uma posição eclesiástica, direcionado pelo homem, e que Deus não está direcionando o homem a levantá-lo, aquele homem a assumir uma posição eclesiástica ou um cargo,
no meio da sociedade, não vai dar certo. Mas quando Deus levanta o homem, e Deus orienta o homem a levantá-lo, ele ou ela, creia, ainda que no início seja tenebroso, difícil para você, árduo, Deus, por ser o Deus que levantou você, vai dar certo neste deserto. Acredite nisto. O povo não rejeitou a Samuel, mas rejeitou o próprio Deus. E o povo teve o rei que merece. Quando um justo governa, lembre-se disso, quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando um injusto governa, o povo geme, o povo sofre, o povo fica angustiado. O rei Saul começou bem, mas terminou mal. O rei Saul começou fazendo o que Deus queria que fizesse. O rei que o Samuel indicou, que Deus determinou que ele indicasse a pedido do povo. O povo pediu o rei e o povo teve o rei que clamou. Quando o povo clama, o rei que pede. Quando o povo clama o que ele quer, e quando não é Deus que dá, não dará certo. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ele ouviu meu clamor. Que Deus abençoe e nunca esqueça, não se abata porque alguém te rejeitou. É porque na realidade não rejeitou a você e sim a Deus. Que Deus abençoe e que tenham todos ótimos dias. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.